tudo bem? Tô aqui pensando um pouquinho sobre o que a gente vai falar nesses próximos vídeos aqui no canal. Na verdade, sabe que já tem um tempo que eu tô pensando sobre esse assunto? Só que... Peraí que o micro-ondas ficou pronto. Voltei. Então, tá. Sobre o que a gente tava falando mesmo? Esqueci o batom. Peraí. Pronto. Agora eu acho que vai. Nossa! Oi, pessoal! Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante sério, que são sobre as distrações. E o quanto elas podem ser impactantes no nosso dia a dia e a gente simplesmente não consegue enxergar. Eu pretendo que esse vídeo seja um vídeo bem curtinho, do tipo desse que eu vou deixar aqui na base de informações para vocês poderem assistir, mas é mais um vídeo dos tipos que eu mais gosto de fazer, que é conversar com vocês, pra gente poder compartilhar alguma coisa que tenha um conteúdo relevante, principalmente em tempos como os que a gente tem vivido, onde é tudo tão corrido, tudo tão complicado, tudo tão vazio. O assunto que eu resolvi tratar hoje é sobre distrações. Sobre distração, eu vou falar de 2 pontos hoje com vocês, tá? O primeiro é que é muito fácil perder o foco. E o segundo é que, além de ser muito fácil perder o foco, é um pouco difícil reencontrá-lo. Por que que é tão difícil não se perder aí no meio das distrações? Se a gente parar pra pensar, hoje em dia tem muita armadilha pra gente. E eu falo armadilha porque é como se fosse uma coisa que viesse, sei lá, pra pegar a gente mesmo, sabe? Por exemplo, o dinheiro ou a falta de dinheiro é uma distração. É motivo de brigas entre famílias e discussões eternas que não têm fim. Uma perda de tempo inacreditável. Então, o dinheiro é sempre uma distração muito grande. Ou quando você não tem, que aí é o problema de briga, né? Ou quando você tem, que aí você fica só pensando coisas que não tem razão de ser. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aí se passam horas, se passam dias. E quando você vê, foi embora um monte de tempo. Você se perdeu aí no meio da distração do dinheiro. Eu costumo falar que as distrações que a gente encontra em toda a nossa vida, assim, elas são os comedores do nosso tempo. Eu sei que é uma expressão um pouco feia, mas é basicamente isso que acontece. Então, assim, as redes sociais hoje são extremamente devoradoras do nosso tempo. Porque pensa, quanto tempo a gente passa hoje no Facebook, rolando a barrinha lá pra ver o que acontece? Quanto tempo a gente passa no Instagram, quanto tempo a gente perde assistindo o Snapchat, que antes contava os segundos e hoje não conta mais. Por quê? Porque são tantas pessoas que você segue que se você visse aqueles segundinhos passando, você ia falar, meu Deus, eu vou ficar, sei lá, 1, 2 horas assistindo o Snapchat. A gente ainda tem outras distrações específicas. Distrações que são um pouquinho mais ou um pouquinho menos inerente a cada um de nós. Por exemplo, para os homens, ainda tem uma apelação muito forte à questão da mulher. A Bíblia até cita, e muitos pregadores pelas igrejas citam sobre a rainha Jezabel, que era uma rainha, porque ela se casou com Acabe, que era rei de Israel. Tá lá em 1 Reis essa informação. Ela é considerada a culpada, vamos dizer assim, de ter trago adoração a Baal, né, a outros deuses, e de ter trago mentiras. Ela é responsável por assassinatos. Então, assim, basicamente porque Acabe tomou uma mulher por esposa, trouxe tantos problemas para o reino de Israel, trouxe tantos problemas para um povo inteiro, entendeu? E, gente, querendo ou não, relacionamento, de modo geral, é uma distração. Pode muito te tirar do foco, pode, assim, te tirar do caminho de maneiras inimagináveis. Então, quando os pastores brincam muito sobre o espírito de Jezabel e tudo mais, tenha sempre isso na cabeça, que é uma distração, é para te tirar do foco, é para que você perca tempo, um tempo que é limitado que a gente tem aqui nessa vida. E aí, em contrapartida, agora também falando pro lado da mulher, a gente tem muitas questões da vaidade. Então, assim, quanto tempo a gente passa pensando que maquiagem vai fazer, quanto tempo a gente passa arrumando o cabelo, num salão de beleza, fazendo as unhas, fazendo a sobrancelha, enfim, quanto tempo gasto, né, com vaidade.
Se bem que se a gente for falar de vaidade, a gente vai ter que lembrar, né, lá de Eclesiastes, onde basicamente tudo é vaidade. E aí, então, a gente dá a mão para Salomão e desiste, né? Mas, enfim, tá vendo como a gente se distrai fácil? Então, o que acontece? A gente fica muito distraído. Tudo é para distrair a gente. O primeiro ponto que eu quero deixar claro é muito fácil a gente se distrair. Então, a gente tem que estar atento. Que aí é o segundo ponto da distração que eu comentei com vocês. Porque pensa, a gente tá tão distraído, sendo bombardeado de um monte de coisas, você não consegue sequer respirar, sabe? Virar e falar assim, pera, eu fui trabalhar hoje 8h30 da manhã até 6h30 da tarde, cheguei na minha casa 8h30 da noite, então eu fiquei 12 horas fora, eu vou ter, sei lá, mais umas 5, 6 horas de vida, e nessas 5, 6 horas de vida, a gente se perde nas distrações. Nessas 5, 6 horas, você não vai conversar com a sua mãe, você não vai pensar na sua vida, você não vai pensar no que você vai fazer. A gente recorre às distrações. Então, você vai recorrer a deitar no sofá, abrir seu smartphone e ficar na rede social. Ou então, você vai assistir horas a fio de seriados no Netflix. Ou então, você vai assistir todas as novelas da Rede Globo. Eu não sei, eu não te conheço. O que eu quero dizer é que as distrações estão por aí o tempo todo. E a nossa primeira opção é abraçá-las. Eu vou dar uma diquinha que funciona super bem comigo e eu espero que funcione bem com vocês também. É o seguinte, como a gente está sempre distraído, a gente tem uma dificuldade muito grande de parar para pensar naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente acredita, no que a gente deseja fazer que vai trazer um resultado pra gente lá na frente. Assim, quem me conhece sabe que eu sempre falei a seguinte frase: se você não sabe o que fazer, permaneça no local onde você está. Hoje eu já penso um pouco diferente. Quando Deus te fez, Deus te abençoou. Então, tudo aquilo que você se predispor a fazer, você já está abençoado. Então, o que você tem que fazer? Se tem algo que realmente você acredita e já passou pelo filtro da paz no coração por meio de oração com o Senhor, se os seus pais já abençoaram, e isso independente da idade que você estiver, os seus pais são autoridade na sua vida, converse com eles. 3. Não é 100% egoísta. Sim. A gente toma atitudes, às vezes, que são 100% egoístas. E a gente precisa pensar nisso. Então, se passou nessas 3 coisas, cara, manda ver. Pega e faz aquilo que você acredita, faz aquilo que você sentiu paz, faz aquilo que seus pais estão te apoiando. Faz. Não fica parado. A gente precisa ter uma orientação de Deus. E a gente também não pode ter medo. Então, não cabe medo na sua vida mais. O que você tem que acreditar é, poxa, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho o espírito de ousadia. Então vá lá e faça. Acredite nisso. Gente, o segundo conselho mais importante referente a essa vida distraída que a gente tem levado. Por favor, abra mão dos devoradores de tempo. Abra mão daquilo que te rouba tempo. Porque a gente tem um tempo determinado que a gente não conhece, é necessário que a gente tenha atitudes diferentes. Então o que acontece? Não dá pra gente esperar que a gente faça alguma coisa relevante com a nossa vida, que a gente realmente siga e faça diferença e sejamos exemplos, se a gente ficar fazendo mais do mesmo, se a gente continuar perdido nas distrações. Por exemplo, se todo sábado que você não trabalha, você ficar em casa assistindo Netflix de 8 às 22, que resultado isso vai te trazer? Você vai querer ser cineasta e tá aprendendo com aquilo? Se essa resposta for não, isso não vai te trazer frutos relevantes. Isso não vai te trazer frutos diferentes. Isso não vai frutificar na vida de alguém de uma maneira especial. E outra, o pior de tudo, essas coisas, essas distrações, elas geram alienação. Então, quando você tá ali assistindo a 1000 horas de televisão, você tá alienado. Quando você tá ali no seu computador, mexendo nas redes sociais, ou então jogando um jogo online, você tá alienado. Se alguém quiser falar com você, você vai ter que parar para poder ouvir. Imagina se você vai conseguir conversar com você mesmo no seu cérebro. É impossível. Pegue todas essas coisas que te distraem e, por favor, apenas pare. Pare. E se você não conseguir parar de ficar preso nesse loop eterno de distrações e de alienação, peça ajuda.
É para isso que servem os irmãos, para sustentarem uns aos outros. É para isso que serve a igreja, é para isso que serve eu e você. É isso que eu tô fazendo aqui no YouTube agora. Eu tô te motivando. Para, pede ajuda, faz alguma coisa diferente. Acredita em você. Não permita que todas as distrações desse mundo te seguem, te façam perder o foco. Porque no final, é necessário que você enxergue essas distrações, tire elas da sua frente e tome as rédeas da sua vida. Isso. Estamos combinados? Vou ver se no próximo vídeo eu trago um pouco mais assim de fundamento de palavra de Deus mesmo. Talvez até continue um pouco sobre esse assunto, porque, gente, o quanto nós estamos distraídos, sinceramente, tá me dando uma agonia sem limites. Porque tá todo mundo sempre tão ocupado, com tanta correria, que ninguém tem tempo pra gente, sabe? Ninguém tem tempo pra si mesmo. Então, ninguém se ama, ninguém ama Deus, ninguém entende os fundamentos básicos do cristão. Como é que você vai amar se não tem relacionamento? Como é que você vai ter relacionamento se não tem tempo? Então, mais uma vez é pra gente finalizar o vídeo. Identifique as distrações da sua vida. Tire elas. Ai, Bia, é pra eu ficar assim, sem fazer nada? Não, é claro que você tem que ter o seu tempo de descanso. Você precisa de um dia, você precisa de um descanso, você precisa de ter o seu aconchego ali, entendeu? Mas sempre, todos os dias, fora do nosso controle, igual está, não. Não é bom. Então, pare, fortaleça-se, peça ajuda e vamos fazer as coisas diferentes. Vamos parar esse turbilhão de confusão no meio desse mundo de distrações e vamos tentar manter o foco. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Claro que se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá aí, pode comentar aí embaixo no YouTube mesmo ou lá no blog.